Quem não gostaria de entrar neste lago em um dia quente de verão, hã? Mergulhar na água refrescante e aproveitar a brisa. Nada melhor. Até que uma sombra escura passa por baixo da superfície. Pelo tamanho, você acha que deve ser uma folha, então não se importa. Até que sente uma mordida, bem no dedão do pé. Depois de sair da água, percebe que foi alvo de um ataque de um inseto aquático gigante. Pois é, você teve a infeliz chance de conhecer um pica-dedo, também conhecido de barata d'água. Não há maiores riscos com a mordida desse monstro, mas a experiência é desagradável. Como os insetos gigantes da água são encontrados em todo o mundo em habitats de água doce, essas picadas são mais comuns do que qualquer um de nós gostaria. Fique atento na próxima vez. Aqui está o que é preciso saber para identificá-los. A barata d'água cresce até 10 centímetros de comprimento. De acordo com o Livro dos Recordes, isso a torna o maior inseto aquático da Terra. Dizem que sua picada é uma das lesões mais dolorosas que um ser humano pode sofrer de insetos. Embora possa ser encontrada em todo o mundo, é especialmente comum na América do Norte. Ela se mistura à paisagem e seu corpo marrom escuro imita as folhas dos pântanos. Não é à toa que você não a percebeu. Ela é predadora por natureza. Geralmente busca pequenos peixes, girinos e outros insetos. Mas também é conhecida por derrubar presas maiores, como cobras e até tartarugas. Ainda bem que você é muito maior do que uma tartaruga. Em algumas espécies, a fêmea coloca os ovos nas costas do macho, que então os carrega para onde quer que vá. Por mais doce que isso pareça, a visão de um macho carregando seus ovos é infelizmente super desagradável, de causar arrepios. E o que é pior, apesar de ser chamada de inseto aquático, essa barata pode voar. Portanto, não fique atento apenas embaixo, porque ela pode vir do céu. Quando você recuperar o fôlego na praia, algo pousa em seu ombro. Rápido, acabe com isso! É uma mosca varejeira, um pequeno inseto que injeta seus ovos na carne de hospedeiros. A temperatura corporal deles cria o ambiente de incubação perfeito. Quando os ovos eclodem, as moscas começam suas vidas com a extenuante tarefa de comer até sair. Encantador! É mais provável que você as veja na América Central e do Sul, mas não é implausível um encontro com essas pequenas criaturas na Flórida também. O nome verme cabeça de martelo não lembra nada de bom. Parece um cruzamento impossível entre um tubarão e uma minhoca. Olhe bem, não está muito longe disso, né? Várias dessas estranhas criaturas foram vistas em toda a Geórgia. Elas fazem jus ao nome com uma cabeça distinta em forma de lua crescente. Bem, o que parece ser a cabeça delas, pois a boca, na verdade, fica na metade do corpo. A aparência é desanimadora por um motivo. Esses bebês são venenosos. Eles produzem tetrodotoxina, o mesmo veneno do baiacu. Os cientistas ainda não têm certeza de como usam a toxina, mas a melhor aposta é que é uma ferramenta para capturar presas, outros vermes. Também não sabemos o quanto isso prejudicaria um ser humano, mas os especialistas dizem para ficar longe, não importa como. Especialmente porque eles têm a capacidade espetacular de se restaurar a partir de seções cortadas do corpo, como o mito da hidra. As lagartas lonomias, também conhecidas como taturanas oblíquas, podem não parecer tão intimidantes quanto deveriam, mas têm venenos potentes. As larvas são cobertas de pequenas cerdas semelhantes a lanças que liberam uma toxina anticoagulante altamente venenosa. Portanto, ser picado por uma delas não é o ideal. Mas tudo fica ainda pior por se reunirem em grupos. Assim, é comum esbarrar acidentalmente em várias ao mesmo tempo. Em sua maioria, as pessoas que são picadas não sentem isso. Isso é bom, certo? Bem, não. Isso significa que elas não têm ideia do que está acontecendo quando os sintomas aparecem. Além disso, pode não ficar uma marca visível. Uma das coisas mais estranhas sobre essa lagarta é que ela é muito pequena em comparação com o dano que pode causar. Geralmente tem em torno de 5 centímetros. Ela é comumente encontrada nas florestas tropicais da América do Sul, inclusive no Uruguai, Argentina e Brasil. A lagarta é apenas no primeiro estágio de sua vida. Era assim que parecia quando bebê. Uma vez que atinge a idade adulta, assume uma forma totalmente diferente, como a mariposa gigante do bicho da seda. Mas não se engane pensando que é inofensiva só porque perdeu seus espinhos cruéis. Ainda é venenosa e agora pode voar.
Você pode se confortar em saber que ela vive apenas algumas semanas nessa forma, embora uma vez que passe pela metamorfose, não tenha mais boca para comer. A toxina da aranha teia de funil australiana pode eliminar um humano adulto em cerca de 15 minutos. É por isso que é amplamente considerada a aranha mais perigosa do mundo. É comum ver pequenas casinhas de terra com formato de cone no chão, como se fossem mini vulcões espalhados pelo seu jardim. As formigas geralmente são inofensivas e não mexem com a gente, apenas seguem sua rotina de trabalho. Mas se estiver perto de uma colônia de formigas bulldog australianas, só tem um conselho a dar: corra! Esses insetos assustadores ganharam esse nome por causa de suas bocas e usam suas enormes mandíbulas pontudas para atacar qualquer criatura que cruzar seu caminho. Suas principais presas são besouros, lagartas, moscas e até vespas, aranhas e sapos. Essas formigas atacam qualquer coisa que chegar perto delas. Elas são ferozes e inteligentes. Tiram sua principal concorrente de cena, a aranha caçadora, enchendo o ninho dela de galhos, folhas e qualquer outra coisa. Isso expulsa a aranha, deixando mais comida para as formigas. Mas voltando às terríveis mandíbulas. Cuidado, porque não são a única coisa que você precisa temer. As formigas as usam para prender qualquer coisa, uma refeição, um inimigo ou sua pele. Mas depois injetam um ferrão super venenoso nela. Ele não é como o das abelhas. Elas conseguem dar múltiplas ferroadas, sem serem afetadas por isso. Então, é com o ferrão que você deve se preocupar, não com a mordida. Apesar de a picada também não ser muito agradável. E se uma delas se sentir ameaçada, lança uma substância química no ar para alertar as outras. Então, se você se aproximar por engano da colônia, uma brigada inteira virá para afugentá-lo. Além de tudo isso, elas têm uma visão excelente, são rápidas e conseguem saltar. E também são bem grandes para formigas, quase do tamanho de um palito de fósforo. É melhor ficar longe delas. Agora, não fique olhando apenas para baixo para evitar cruzar o caminho de insetos rastejantes. Olhe para o lado. Tem uma abelha africanizada vindo em sua direção. Essa coisa é um experimento de laboratório que deu super errado. Tudo começou nos anos 50. A meta era fazer uma abelha que produzisse mais mel. O método: cruzar uma espécie africana de abelha com um monte de europeias. O resultado: uma feroz abelha Frankenstein, mais agressiva e defensiva que a maioria. Na verdade, no começo tudo deu certo, mas um dia, por causa de um acidente no laboratório, mais de 20 colônias dessas criaturinhas fugiram. Elas se espalharam pela América do Sul e foram parar no continente norte. Dizem que essas abelhas não gostam que ninguém se aproxime mais do que 4,5 metros da casa delas, uma distância que equivale à metade de um ônibus. E todas saem juntas para defender a colmeia. Ou seja, cerca de 10 mil animaizinhos furiosos partirão em sua direção e perseguem qualquer intruso ao longo de mais de 4 campos de futebol de distância. Tomara que você tenha fôlego suficiente para correr mais rápido que elas. E existem também aquelas terríveis abelhas grandes. A vespa mandarina é a maior, com corpo quase do tamanho de um polegar e 20 vezes maior do que uma abelha comum. Esses insetos se alimentam de abelhas, vespas, louva-a-Deus e até de outras da mesma espécie. Podem alcançar uma velocidade de 40 km por hora quando estão perseguindo uma presa ou quando estão afugentando algum humano intruso. O ferrão delas é grande o suficiente para furar um macacão de apicultura. E há também casos em que essas vespas borrifam seu veneno dentro dos olhos dos intrusos. Bem, vamos parar um pouco de falar sobre monstros voadores e vamos partir para a praia. O problema é que um passeio tranquilo para contar conchinhas pode acabar em pesadelo se você pegar um caracol do cone por engano. Para caçar ou se defender, esse animal lança um veneno através da ponta da concha. Só uma gota dessa substância é suficiente para 10 adultos. Ah, e ainda não existe antídoto para esse veneno. Agora, a criatura marinha que tem o veneno mais forte do mundo é a vespa do mar. Essa criatura é bem grande, do tamanho do seu antebraço, sem contar seus longos tentáculos. Mesmo assim, ela pode passar despercebida pelos banhistas, pois é transparente. Essa água-viva captura sua presa com todos os seus tentáculos tóxicos, que têm veneno suficiente para matar 60 adultos. Ok, o mar não é mais seguro que o seu quintal. E quando for dar uma geral nele, cuidado para não encontrar uma aranha violinista. Ela não é tão grande, a adulta tem cerca de 2 centímetros, e esse é o problema.
Você vê facilmente quando uma tarântula está se aproximando, e ela é inofensiva. Mas no caso da violinista, só percebe quando já é tarde demais. A picada inicial não é muito dolorosa. Algumas pessoas nem sabem que foram picadas. Mas assim que a aranha enfia as presas em você, o veneno começa a agir silenciosamente. Nas 3 a 8 horas seguintes, o local da picada fica vermelho e inchado. Depois começa a queimar. E essa sensação se intensifica cada vez mais. Os efeitos geralmente passam após 5 dias. Alguns animais deixam você saber claramente que não estão para brincadeira. Tubarões com fileiras e mais fileiras de dentes afiados, o ferrão venenoso de um escorpião, o som sinistro de uma cascavel prestes a atacar. Você já viu esse filme? No entanto, muitas criaturas aparentemente inofensivas causam mais destruição do que até mesmo os animais mais assustadores já vistos, como a mosca de lanterna ou Licorma delicatula, um pequeno inseto bonito de alguns lugares de Taiwan, Vietnã e norte da China que conseguiu espalhar o terror ao redor do mundo. Caramba! Deixe-me explicar. Tão grande quanto a ponta do seu polegar, esse inseto é facilmente identificável. Possui asas anteriores cinzentas ou acastanhadas com manchas pretas. Embaixo delas, podem ser vistas asas traseiras vermelhas brilhantes que tornam esta criatura uma verdadeira beleza. Mas não se deixe enganar. Este inseto pode ser o pior pesadelo de um ecossistema. E está de mudança, viajando para a Coreia, Japão e até mesmo atravessando o oceano para a América Central. Ao longo do caminho, danificou inúmeras espécies de plantas. Nos Estados Unidos, tem infestado árvores de bordo e bétula. Então, qual é o problema? Esse inseto perfura o tecido das folhas e caules. Em seguida, sorve a seiva, deixando uma camada açucarada nas folhas, que permite que o mofo se desenvolva. A planta ou a árvore não pode crescer depois disso e, eventualmente, murcha. Isso pode impactar a produção de alimentos, árvores e florestas em desenvolvimento. Mas não se preocupe muito, esse inseto não morde ou pica as pessoas. No entanto, as perdas nas plantações que causa são suficientes para envolver as mais altas autoridades no caso. Saindo da terra e mergulhando no oceano, vemos uma criatura cujo corpo está coberto de espinhos venenosos. Conheça a estrela do mar coroa de espinhos. Ela passa seus dias rastejando e se alimentando de corais. Isso geralmente é ótimo para o ecossistema local. O animal come os corais de crescimento super rápido, dando às espécies mais lentas a chance de alcançá-los na corrida. Mas o número de estrelas do mar cresce muito. Os verdadeiros problemas começam. Elas podem comer rapidamente grandes partes do sistema de recifes de coral. Essa estrela do mar é parcialmente culpada pelas enormes perdas na Grande Barreira de Corais australiana. Um estudo de 2012 mostrou que elas foram, ao lado dos ciclones tropicais, as duas principais causas da perda de corais nos últimos 27 anos. Pior ainda, seus espinhos produzem uma neurotoxina que causa uma dor forte e aguda que dura horas. Se acontecer de você tocar ou pisar em uma dessas estrelas do mar, os espinhos podem se romper em sua pele. Em seguida, vem uma possível infecção e uma série de outros problemas. Fique longe delas. Em seguida, temos a carpa comum. Você deve conhecer a versão colorida deste peixe, o koi, que foi criado especialmente para parecer mais vívido. As carpas vivem em água doce e consomem de forma oportunista o que estiver disponível. Elas comem plantas, animais, algas e outros micro-organismos que vivem na lama de rios e lagos. O problema é que a alimentação delas diminui a qualidade da água. A carpa arranca as plantas que mastiga e torna a água turva. Isso não permite a passagem de luz suficiente, então algumas espécies têm dificuldade em sobreviver. Este animal também produz grandes quantidades de nitrogênio, o que torna a água inabitável para outros peixes. E é por isso que muitas pessoas consideram as carpas uma praga. Inacreditavelmente, o elefante também está nesta lista de terrores da natureza. Para encontrar comida e água, esse gigante percorre vastos territórios. Ao longo do caminho, quebra galhos, arranca arbustos e empurra árvores inteiras. Se ele arrancasse algumas aqui e ali, seria fácil para as florestas se recuperarem dos danos. Mas a situação ficou ruim o suficiente para que os cientistas se preocupassem. Árvores em toda a África Oriental foram severamente danificadas pela passagem de elefantes. Lembre-se de que os gentis gigantes não foram os únicos culpados. Na época, havia muitos incêndios os forçando a se mudar. Não é de todo ruim também. Depois que esses animais mastigam suas frutas e vegetais, transportam as sementes para quilômetros de distância. Oh, como eles fazem isso?
Ah, sim, elefante faz cocô. Então novas árvores começam a crescer. E quando não há água disponível, ele cava buracos profundos no solo com seus pés, troncos e presas. Isso também ajuda outros animais da área a matar a sede. Outros destruidores do ecossistema são os cangurus. A Austrália tem lutado com a superpopulação do animal recentemente. Uma década de chuva trouxe muita comida e muitos marsupiais. Eles passaram de 27 milhões em 2010 para 45 milhões em 6 anos. Os cangurus começaram a exterminar as plantas nativas e muitos animais ficaram sem comida e sem habitat. Ao retirar a grama que fica ancorada no solo, eles causam erosão em áreas que passam a ter problemas para preservar o solo. Gafanhotos formam enormes enxames e se espalham por áreas, destruindo plantações em seu caminho. Isso leva à escassez de alimentos e algumas espécies não sobrevivem. Os mais notórios são os gafanhotos do deserto, que vivem na África, Ásia e Oriente Médio. Em tempos de silêncio, eles cobrem uma área de 15 milhões de quilômetros quadrados. Isso é quase o dobro do tamanho do Canadá, mas durante um aumento em seu número, podem cobrir 1/5 do solo da Terra. Então você está em casa, apreciando seu chá da tarde sob um cobertor quente, quando de repente vê um mosquito enorme. Não, gigante! Suas patas longas e estreitas têm a largura da palma da sua mão e ele esbarra desajeitadamente em todos os obstáculos que encontra. Apesar da sua aparência estranha, ele ainda é assustador. E se ele transmitir malária? E se te comer vivo enquanto você dorme? Lentamente, para não chamar a atenção do monstro, você sai da sua poltrona e corre para o banheiro, se tranca lá e abre o navegador em seu telefone. Depois de alguns segundos, você respira aliviado. Acontece que é apenas uma mosca grua, nem é um mosquito. Pode parecer uma besta feroz, mas na verdade ela é pacífica e até mesmo indefesa. Muitas moscas grua nem mesmo têm boca, então elas não comem nada. E aquelas que têm uma boca apenas comem néctar de flores doces. As moscas grua são realmente desajeitadas no ar. Suas asas curtas não são páreo para seus corpos enormes e longas patas, por isso são lentas e fáceis de pegar. Pássaros e sapos, assim como morcegos e gatos, as adoram como um tira-gosto. A única maneira de evitar serem comidas é perdendo um membro. Suas patas se quebram facilmente, mesmo sem que nada toque nelas. E se você ainda não está convencido de que não precisa sair correndo e colocar fogo em sua casa ao ver uma, considere o seguinte: moscas grua podem dizer se a água da piscina em que você está prestes a nadar é de boa qualidade. Se você vir esses insetos na água ou acima dela, está liberado. Além disso, os pescadores costumam fazer iscas que se parecem com larvas de moscas grua. Isso as torna mais apetitosas para os peixes. Mas ao pesquisar no Google, você se diverte lendo sobre alguns outros insetos estranhos e malucos. Por exemplo, aqui está o percevejo Catacanthus incarnatus, que tem o que se assemelha a um rosto humano na carapaça e é da família do conhecido fede-fede. Não, eles realmente não fedem, pelo menos não para os humanos. Eles liberam feromônios que atraem outros percevejos, avisando-os que há comida por perto. A característica mais peculiar dele está na carapaça. Ele tem o que se assemelha a um rosto nela, com 3 pontos pretos desenhados em fundo vermelho. A cor vibrante de suas costas avisa aos predadores que o inseto não é saboroso nem venenoso, enquanto os olhos negros atraem a atenção deles para proteger a cabeça vulnerável. O nome da lagarta costas de sela é bastante revelador. Parece uma criatura de outro planeta com uma cela verde brilhante nas costas. E a cela é, infelizmente, a única parte segura dela para ser tocada. Os espinhos que você vê por todo o resto do corpo são afiados e altamente venenosos. Se você quiser encostar amigavelmente nas costas dela, certifique-se de não tocar em mais nada. Muito bem, agora vamos para o T-Titã. Conheço o maior besouro do mundo. Ele pode se igualar ao tamanho da palma de uma mão inteira, incluindo os dedos. Encontrar um na selva pode ser uma experiência chocante, especialmente se ele voar bem na sua cara. Mas não se preocupe. Felizmente, este gigante é calmo e não morderá se você não representar perigo para ele. Ainda assim, se você o deixar com raiva, nunca deixe suas mandíbulas tocarem em você. O inseto vai sibilar e morder, e uma mordida dessas pode quebrar um lápis ao meio. O que é interessante é que um T-Titã adulto não se alimenta, ele não precisa de comida para sobreviver. Como larva, esse besouro obtém energia suficiente para se manter bem nutrido, mesmo quando adulto. Eu adoraria ter essa habilidade. Um inseto ainda mais ameaçador é o Veta gigante.
Endêmicas da Nova Zelândia, essas criaturas parecidas com o grilo dão a ideia de que alguém se esqueceu de trancar as portas para o inferno. Um corpo enorme e musculoso, com 6 patas espinhosas, longas antenas de aparência alienígena e grandes mandíbulas capazes de cortar aço. Bom, na verdade, esses insetos gigantes são bastante pacíficos e não mordem a menos que sejam provocados. E mesmo que o façam, não é tão ruim quanto você pode pensar. Há vídeos com vetas mordendo as mãos das pessoas que o seguram, sem fazer mal nenhum. Portanto, não se deixe assustar, embora esse inseto possa pesar mais do que um pardal adulto. As mariposas atlas parecem ter 3 cabeças, 2 das quais são de serpente. Essas lindas criaturas voadoras noturnas têm formas estranhas nas pontas das asas que parecem cabeças de cobra. Isso parece ser seu modo de defesa contra os predadores, e é também por isso que em alguns lugares recebe nomes como mariposa da cabeça de cobra. Você abre a torneira da pia da cozinha quando, de repente, ouve um rangido alto vindo de baixo. Alarmada, rapidamente fecha a água, mas o rangido se repete, dessa vez de algum lugar à sua esquerda. Você caminha na ponta dos pés até a porta, tomando cuidado para não fazer barulho, quando a casa inteira começa a tremer e ranger. Apavorada, corre para fora, e assim que se vira no jardim da frente, vê sua linda casa desmoronar. Você caminha até a pilha de escombros que eram a sua residência e inspeciona para descobrir o que poderia ter acontecido. E então vê um enxame gigante de insetos voando sobre as ruínas. E se lembra de vê-los entrando e saindo de sua casa há anos, mas não prestou atenção. Se tivesse, saberia que eram formigas carpinteiras voadoras e que sua moradia estava em perigo havia muito tempo. Elas voam apenas por um curto período de tempo, no final da primavera ou no início do verão, quando as condições climáticas são boas o suficiente. É a época do acasalamento. Nesse período, voam em enxames ao redor da casa e são mais visíveis. No resto do ano, se comportam quase como formigas normais, se escondendo dentro dos buracos e recantos da casa. E eu digo quase porque fazem uma coisa que é prejudicial para você. Basicamente comem sua casa por dentro. As formigas carpinteiras, como o nome já indica, gostam muito de madeira. A úmida ou podre é a primeira opção, porque é mais fácil de roer para fazer túneis. Mas, se elas encontrarem um pedaço de madeira boa e resistente, também não irão parar. Apenas vão demorar um pouco mais. À medida que o sistema de túneis cresce, mais formigas aparecem dos ovos que a rainha põe durante toda a vida. E depois de alguns anos, a colônia consiste em milhares, se não milhões de formigas, enquanto sua casa parece um pedaço de queijo sem você saber. Quando as voadoras aparecem, é sinal de que a colônia já atingiu um tamanho enorme e sua residência está em grande perigo. Muito provavelmente, há um palácio inteiro de insetos abaixo dela e dentro de todas as partes de madeira, desde as paredes até o telhado. Apenas mais alguns anos e os danos estruturais se tornarão enormes, levando ao desastre. Portanto, se você vir enxames de insetos voadores dentro de sua casa, ligue para o controle de pragas imediatamente. A bala é a maior de todas as espécies de formigas. Ainda assim, apesar de ser a maior, ela cresce até o tamanho de uma moeda de 1 centavo. A formiga bala é mais encontrada em países como Nicarágua e Paraguai, dentro das florestas tropicais. Ela pode ser pequena, mas tem uma grande picada, até 30 vezes mais dolorida do que a de uma vespa ou de uma abelha. As pessoas às vezes se referem a ela como a formiga de 24 horas, porque quem for picado sentirá um dia inteiro de desconforto. Apesar da sensação desagradável, não é muito perigosa e deve cicatrizar em 1 semana. Essas formigas têm um hábito peculiar que pode tornar mais fácil evitar um problema maior. Elas liberam um cheiro forte e repugnante para afastar os predadores. Então, se você estiver caminhando pela floresta tropical e sentir um odor intensamente desagradável, corra. Existem cerca de 300 espécies diferentes de formigas de fogo em todo o mundo. Todas têm a mesma picada poderosa. São insetos minúsculos que viajam em grandes colônias e possuem uma cor marrom clara distinta, quase vermelha. Elas são mais comumente encontradas nos Estados Unidos e atraídas por comida. Tendem a fazer muitos piqueniques para os quais não são convidadas. As picadas das formigas de fogo coçam loucamente, mas não são muito perigosas. Passar um pouco de água fria no local deve ajudar a aliviar a coceira e os efeitos devem desaparecer em 1 semana ou mais. Se você tiver uma reação mais grave do que coceira, procure atendimento médico urgente. Agora, a formiga feiticeira não é uma formiga, e sim uma espécie de vespa sem asas que se parece muito com uma formiga. Ela não forma grandes colônias e geralmente vive sozinha, escondendo-se na grama alta.
Esse comportamento lhe deu outro apelido, formiga-vaca, porque quando uma vaca está pastando nas proximidades, pode pisar em uma formiga feiticeira e levar uma mordida dolorosa de volta. Os humanos também são mordidos às vezes, especialmente se andarem descalços. As formigas feiticeiras são venenosas, mas seu veneno é menos potente que o das abelhas. Então, não é algo tão perigoso. Ainda assim, a dor é grande. E se você quiser esmagar esse inseto, boa sorte. Você está caminhando ao longo da margem de um rio. Ele é calmo, exceto pelo borbulhar tranquilo da água. O sol quente da Geórgia, nos Estados Unidos, bate no seu pescoço. É quando percebe algo estranho no chão. Parece uma moeda preta com um desenho estranho nela. Você se inclina para olhar mais de perto. É uma moeda? Isso parece um carimbo antigo com um símbolo gravado nele. Provavelmente é de alguma civilização desaparecida há muito tempo. Daria para vendê-lo e ganhar uma fortuna. Você se agacha sobre um joelho para pegar seu tesouro recém-descoberto. Assim que toca com o dedo, puxa a mão para trás, enquanto o medo toma conta do seu estômago. Isso é cabeludo! Você vai pegá-lo novamente, cravando as unhas na terra ao redor para puxá-lo do chão. É quando a coisa se move. Seu coração quase sai pela boca. Ele bate tão forte que parece que está na sua cabeça. O medo se transforma em horror quando a moeda se mexe e sai do chão. Isso não é nenhum tesouro antigo. É uma aranha enorme. Uma aranha caranguejeira Ravine, para ser preciso. A crosta dura que parece uma moeda na parte de trás do corpo serve como escudo. Esse terror de 8 patas se enterra no chão e se fecha como uma rolha para que os inimigos famintos não consigam pegá-la. Ou, no caso, humanos gigantes confusos como você. Essa aranha é venenosa, mas sua picada não é tóxica para os humanos. Sorte a sua. Mas eu não disse que você não sentiria. Melhor ficar longe dessas presas grandes como pinças. Ai! Bem, chega de tesouros. Talvez a fortuna o espere na península da Baixa Califórnia, no México. Você está caminhando em um terreno seco quando nota uma longa faixa branca à frente. Então se aproxima e pensa, parece um verme super longo, mas ele não se move como qualquer verme que você já viu. É aí que você vê que ele tem braços e uma cabeça. Essa criatura pálida com olhos redondos pretos é um lagarto toupeira mexicano. Ele vive no solo onde se encontram todas as suas refeições de insetos e cupins. E raramente vai para fora. Então é muita sorte ter visto esse réptil bizarro. Agora você está em frente a uma floresta tropical do nordeste da Austrália. À frente, meio escondido entre as árvores, percebe algo grande e redondo. A misteriosa figura deitada no chão é coberta por uma pelagem preta. No começo você acha que é um urso dormindo enrolado, mas isso não faria sentido, pois não há ursos na região. Ao se aproximar, um galho se quebra sob seu pé. A coisa percebe sua presença e salta de pé. Ela se vira em sua direção e agora você vê que é um pássaro bizarro e lindo. A pelagem preta é, na verdade, uma espessa camada de penas longas e finas. Essa ave formidável tem uma cabeça azul brilhante com um grande chifre em cima e se apoia em 2 pernas fortes com garras em forma de adaga em cada pé, que podem ser tão longas quanto sua mão. Tire essas penas e você pode confundir o animal com um velociraptor. Mas na verdade é um casuar, o pássaro mais perigoso do mundo. Ele poderia pular direto sobre sua cabeça, se quisesse, e é definitivamente alto o suficiente para chutar seu peito. Seus golpes são fortes o suficiente para quebrar ossos. Sem falar daquela garra que pode cortar qualquer coisa como manteiga. A ave foi feita para caçar e evitar ser caçada. Nem pense em fugir, a menos que também consiga correr a cerca de 50 km por hora. Mergulhar naquele lago também não o salvará. O casuar é um excelente nadador. Melhor recuar devagar e esperar que ele não vá atrás de você. Outra criatura que prova que é melhor manter distância é a formiga panda. O nome já diz tudo. É preta e branca e peluda, como o amado urso comedor de bambu. Esse pequeno inseto peludo vive nas florestas do Chile. Mas não vá acariciar essa formiguinha fofa. O que você está vendo não é uma formiga, é uma espécie de vespa. A coloração preta e branca tem um propósito: avisar os outros sobre o ferrão poderoso. E se isso não os fizer recuar, a vespa soltará um som agudo. Você está caminhando pela praia em direção à água, mas algo parece diferente hoje. A água está com uma cor verde brilhante e seu nariz fica impregnado com um fedor parecido com o de ovo podre.
Será que você deveria se aproximar para verificar esse fenômeno incomum? Pois pare agora, antes que seja tarde demais. O que você está vendo é a proliferação de algas nocivas, também chamada de proliferação de algas. E chegar perto não é uma boa ideia. Isso contém algas que podem produzir gases tóxicos perigosos. E é o que torna os lugares turísticos antes populares em locais desertos e extremamente perigosos. Você pode chegar em uma praia de mar ou de lago e se deparar com algo que se pareça com uma espuma verde azulada flutuando na superfície da água ou logo abaixo dela. Ou ela pode se parecer com listras de tinta verde brilhante. Algumas proliferações, chamadas de marés vermelhas, podem colorir a água de marrom ou vermelho. De qualquer forma, logo que você notar algo assim, tente ficar longe, controle a sua curiosidade e não vá explorar. Quando as algas se decompõem, bolsões do gás tóxico sulfureto de hidrogênio ficam presos embaixo da crosta. Se, sem saber, você pisar nessas bolsas, libertará o gás e poderá inalá-lo acidentalmente. Nem preciso dizer que isso provavelmente terá um final trágico. Em algumas praias, escavadeiras empilham as algas em caminhões basculantes e as levam para centros especiais. Lá, os trabalhadores as secam e as descartam. Mas às vezes esses centros precisam ser temporariamente fechados. As algas misturadas com areia e lama cheiram tão mal que a população local não consegue dormir à noite por causa do fedor. Existem 3 tipos de algas perigosas que podem se agrupar em proliferações prejudiciais: cianobactérias, dinoflagelados e diatomáceas. Todas são feitas de minúsculas formas de vida flutuantes que usam a luz do sol para criar seu próprio alimento. A proliferação das algas verde-azuladas é causada por cianobactérias e produzem toxinas perigosas que destroem o tecido nervoso. A situação corre o risco de ficar tão grave que pode acontecer de as estações de tratamento de água não conseguirem se livrar da toxina. Então, a população local é orientada a não usar água da torneira. Os dinoflagelados e uma espécie de diatomácea são responsáveis pela formação das marés vermelhas e ocorrem principalmente nas baías oceânicas. Para a proliferação de algas vermelhas, a água deve ser quente, salgada e rica em nutrientes. Essas multiplicações liberam uma grande quantidade de toxinas diferentes. No Texas, nos Estados Unidos, as marés vermelhas aconteciam uma vez a cada década. Agora, ocorrem a cada 3 anos. Na Flórida, a proliferação de algas vermelhas tornou-se anual. Diatomáceas longas e finas também podem produzir substâncias tóxicas prejudiciais às pessoas. E pior, se algumas espécies de crustáceos comerem muito desse plâncton, também se tornam tóxicas. É por isso que cozinhá-las para o jantar pode virar um desastre. Essa é uma das razões pelas quais as águas marinhas são monitoradas. Se os níveis de toxina ficam muito altos, as praias são fechadas para a retirada dos mariscos. A proliferação das algas nocivas pode durar de vários dias a alguns meses. Elas eliminam o oxigênio da água, fazendo com que a vida marinha desapareça. Mas fica ainda pior quando os micróbios começam a decompor as algas no final. Isso consome ainda mais oxigênio no processo, e nenhum peixe consegue sobreviver. A consequência são grandes áreas de água quase totalmente desprovidas de oxigênio e de qualquer tipo de vida vegetal ou animal. A proliferação de algas nocivas aparece nas regiões com muitos nutrientes na água, e o mais comum desses nutrientes vem da agricultura e de outras indústrias. Além disso, as monções de inverno ficaram mais quentes e agora carregam mais umidade. Isso permite que as algas se juntem em grandes grupos. Alguns deles ficam tão grandes que os grossos redemoinhos verdes podem ser vistos do espaço. Porém, nem todas as proliferações de algas são prejudiciais. Algumas apenas dão um gosto horrível, mudam a cor ou produzem cheiros repugnantes na água. Infelizmente, você não conseguirá distinguir as tóxicas dos tipos totalmente inofensivos apenas pela aparência. As algas não são os únicos organismos que parecem enganosamente inofensivos. Aqui estão outros habitantes marinhos nos quais você nunca deve tocar. Em muitas cidades e florestas dos Estados Unidos, há nas árvores demarcações coloridas que parecem estranhas para quem não é dali. Na verdade, a maioria dessas demarcações é usada por 2 motivos: para que as árvores sejam as únicas cortadas ou as únicas preservadas em meio ao resto, e para que todos vejam as delimitações de uma mata que tem dono. Não há regras específicas que definem a cor ou o formato das demarcações, mas as mais comuns para corte são linhas azuis. As demarcações para árvores a preservar geralmente são laranjas ou amarelas. Árvores dentro do perímetro urbano costumam ser marcadas para corte com linhas ou pontilhados vermelhos, alaranjados ou amarelos.
Se você vir uma demarcação dessas em alguma árvore e seu carro estiver estacionado por perto, é melhor colocá-lo em algum lugar mais distante, para não correr o risco de ser amassado quando alguém cortá-la. As árvores de uma mata podem ser marcadas para a preservação por terem buracos bons para animais viverem ou por terem ninhos em seus galhos. É uma prática frequente deixar certas árvores intactas para que os pássaros ou animais que vivem nela ou a visitam não sejam incomodados. Árvores grandes e saudáveis que produzem sementes e frutos também são marcadas para a preservação, pois muitos animais e passarinhos se alimentam do que elas produzem. Árvores doentes podem ser preservadas também, caso pica-paus gostem delas. Isso significa que há muitos insetos dentro dos troncos que servem como comida para os pássaros. Demarcações coloridas em árvores de uma floresta também podem significar que alguém é dono daquela área e que deseja que todos saibam disso. Essas marcas podem ser feitas com qualquer cor e formato, mas sempre têm duas características específicas. A primeira é que as marcas são feitas em árvores que formam mais ou menos uma linha reta, o que faz sentido, já que é a delimitação de um território. E a segunda característica é que, de acordo com as regras de demarcação, as marcas sempre precisam estar próximas umas das outras, para que a próxima fique bem visível nas duas direções. Tem gente que acredita que as marcas amarelas das árvores em cidades dos Estados Unidos são feitas apenas em nogueiras do Japão fêmea, mas não há evidências disso. Mesmo assim, existe um mapa detalhado dessas árvores em Nova York e em Washington, D.C. As fêmeas dessas nogueiras, também conhecidas como ginkgo biloba, merecem um mapa com sua localização, pois seus frutos fedem demais. Se pela sua cozinha já passou um pedaço de manteiga que azedou, provavelmente você conhece o cheiro. Essas árvores foram levadas para os Estados Unidos nos séculos 18 e 19, quando uma onda de experimentar coisas novas e exóticas estava muito forte no país. Como essas nogueiras são árvores muito robustas e conseguem suportar condições climáticas extremas, acabaram se popularizando por lá. Muitas cidades as plantaram para arborizar mais a região, mas infelizmente muitas eram fêmeas. Para evitar que as árvores levem seu cheiro desagradável para as cidades, eles borrifaram um líquido especial nelas para impedir a frutificação. Esse líquido é seguro para pessoas e animais, então não é preciso se preocupar se você passar em um local em que os funcionários de manutenção estejam borrifando nas árvores. As demarcações coloridas podem ser vistas em ruas também, não só em árvores. Se você estiver caminhando por alguma cidade do Tio Sam e vir uma linha vermelha na calçada, por exemplo, significa que existe uma rede ou um cabo de energia debaixo de seus pés. Essas linhas são vermelhas para se diferenciar das demais, pois se alguém escavar o local e danificá-las, pode causar um problemão, talvez até maior que um vazamento de gás. As linhas laranjas significam praticamente a mesma coisa, só que mostram que existe uma linha ou cabo de telecomunicações ou sinal ali. Essas coisas não carregam eletricidade, então danificá-los não oferece tanto perigo, só que acaba causando um transtorno enorme para quem mora naquele quarteirão. Por exemplo, se um cabo óptico se partir, uma região grande pode ficar sem internet até que o dano seja reparado. As linhas amarelas mostram que há gás natural, óleo, vapor, petróleo ou algum outro condutor de material inflamável debaixo da pavimentação. Essas linhas geralmente são desenhadas de um jeito que indica a direção em que o cano está lá debaixo, pois sempre ficam no meio dele. O amarelo é uma cor tão alarmante quanto o vermelho, e faz total sentido. Um cano de gás quebrado e uma faísca são a receita perfeita para um enorme desastre. Linhas verdes mostram que há uma rede de esgoto ou algum dreno subterrâneo ali. Quebrar uma rede dessas pode custar a carreira inteira de um operador de escavadeira. E não é à toa. Imagine a bagunça que faria. Além de o conteúdo da rede de esgoto ser liberado, formando uma nojeira na superfície, os danos nos canos certamente custariam uma fortuna e atrapalhariam a vida de centenas de pessoas que moram naquele bairro. Ele possui uma carapaça extraordinariamente resistente que o protege de outros insetos e até mesmo de pássaros. Os cupins são o pavor de todas as coisas de madeira e das formigas também. Quando estas invadem seu território, eles saem de seus notórios montes e devolvem mais do que recebem. Embora sejam basicamente cegos, suas cabeças estão equipadas com lança-chamas natural e cospem ácido nos inimigos, afastando-os com muita rapidez. Nem pense em colocar os dedos no caminho desse fluxo ácido. É uma sensação muito desagradável. Falando em cuspir, os besouros bombardeiros são os melhores nisso. Sua aparência é ameaçadora o suficiente, mas quando se sentem ameaçados, dão um estalo alto e pulverizam o inimigo com um líquido quente e fervente.
há uma câmara dentro da barriga desse inseto que guarda duas substâncias para isso. Quando elas se misturam, reagem entre si e rapidamente ficam muito quentes. Até os pássaros ficam em apuros se entrarem no caminho desse besouro, enquanto outros insetos simplesmente não têm nem a menor chance. Os marimbondos caçadores são longos e finos com belas asas cor de ferrugem e antenas amarelas. Eles tendem a ser encontrados em florestas tropicais em toda a Ásia, América e África. Gostam de viver sozinhos e de fazer suas casas cavando no chão. Se você encontrar um deles, certifique-se de se afastar muito lentamente. Esse inseto só ataca caso se sinta ameaçado. Acredita-se que sua picada seja uma das mais dolorosas do mundo. A dor é incrivelmente intensa e dura de 3 a 4 minutos. Após esse tempo, não há necessidade de nenhum cuidado urgente e o efeito passa por conta própria. A Vespa Yellow Jacket é uma espécie perigosa que pode ser encontrada em todo o mundo. Ela tem um padrão distinto de amarelo e preto. O amarelo é uma cor neon marcante, muito mais brilhante do que de uma vespa normal. A espécie vive em grandes colônias e constrói seus ninhos em árvores, arbustos e até mesmo no subsolo.